Fala galera, aqui quem fala é o pior treinador do mundo e vamos para mais um resumo, né, do campeonato italiano. Lembrando que ficamos sem postar vídeos por quase 2 semanas e, portanto, ontem eu já postei 5 rodadas, né? E hoje eu vou postar até a rodada passada, ok, pessoal? Para assim mostrar todos os resultados dos dias que eu não postei vídeo, tá legal? Sem mais delongas, vamos começar então. A gente parou na rodada 29, vamos então para a rodada 30 e assim por diante, ok? Começando então na rodada 30, onde a gente levou uma surra da Lazio por 5-0, né? O Vitor aí deu um nó tático aí no nosso time aí e venceu por 5-0. O Genoa empatou com a Juventus, o Genoa do Pedro empatou com a Juventus em 1-1. O Parma do Guilherme perdeu para a Inter de Milão do Cleison por 2-1. Aí o Torino do Andrade perdeu para Sassuolo do MF Coach por 3-0. Aí a Sampdoria por 2-1. Spezia perdeu para o Benevento por 2-1. Crotone Milan 0-0. Milan do Russo 157. Bolonha 0. Cagliari do Pires Thiago 0-11. 6. Napoli do nosso querido e infelizmente falecido Wanderson Cândido enfrentou o Hellas Verona do Totumi 1 e perdeu por 6-0. E por último, o Atalanta do Scarpe ganhou da Roma por 2-1. Vamos rapidinho então para a rodada 31. Rodada 31 é a da Copa. Lembrando então que a Copa a gente vai de forma para homenagear o nosso colega que veio a óbito esses dias atrás, o Wanderson. A gente vai, em forma de homenagem, entregar essa Copa para ele como um último título, ok? Hellas Verona do Tumi 1 enfrentou a gente, perdeu por 2-1. E o Pires Thiago 011 perdeu de 6-2 do Napoli, né? E lembrando que a gente está usando quando enfrentou o Napoli uma tática de entrega para que nada possa ocorrer para que o Napoli vença. Rodada 32, a gente enfrentou o Napoli, ganhamos de 7-0, né? Hellas Verona 4, Bolonha 0. Hellas Verona do Totumi 1, Udinese 1, Torino 2, do Andrade 122. O Cagliari do Pires Thiago 011 ganhou da Sampdoria por 6-0. A Juventus empatou com o Parma por 2-1. Nosso querido Guilherme Stallone. O Inter de Milão do Cleison Ribas enfrentou a Lazio do Vitor e venceu por 3-0. A Sassuolo do MF Coach 7 venceu a Atalanta por 1-0. A Benevento enfrentou o Crotone e venceu por 1-0. A Roma venceu o Spezia por 4-0. E o Milan do Russo 157 empatou com o Genoa do Pedro por 0-0. Vamos pular então para a rodada 33, onde a gente enfrentou um Boot e ganhamos por 8-0. Lembrando, pessoal, uma coisa curiosa nesse jogo: a gente fez 8-0 no primeiro tempo, ok? 8-0 no primeiro tempo, a gente tinha acabado o primeiro tempo, tá 8-0. Eu pensei que ia fazer uns 14, mas né, parece que o time tirou o pé. Juventus 0, Milan 4, do Russo 157. O Spezia perdeu pro Sassuolo do MF Coach por 5-1. O Andrade do Torino enfrentou o Cagliari do Pires Thiago e perdeu por 2-1. O Napoli enfrentou o Inter de Milão do Cleison e perdeu por 5-1. O Atalanta venceu a Udinese por 3-0.
Crotone enfrentou a Roma e perdeu por 1-0. O Guilherme Stallone venceu a Lazio do Victor por 2-0. O Genoa do Pedro venceu o Benevento por 4-0. E a Sampdoria perdeu de 4-0 por Hellas Verona do Tutume 1, pessoal. Vamos direto para a rodada 34, que a gente enfrentou um outro time sem treinador, venceu por 6-0. O Hellas Verona do Tutume 1 enfrentou o Torino do Andrade e ganhou por 1-0. O Milan do Russo 157 ganhou de 1-0 do Parma do Guilherme Stallone. Benevento e Juventus 0-0. Lazio do Victor enfrentou o Napoli e venceu por 6-0. Udinese 2, Spezia 0. Inter de Milão do Cleison enfrentou o Bolonha e venceu por 7-1. O Cagliari do Pires Thiago 011 venceu o Atalanta por 5-1. O Sassuolo do MF Coach venceu o Crotone por 5-0. E a Roma empatou com o Genoa do Pedro por 0-0. Rodada 35, pessoal. A gente tropeçou, né? A gente tinha um time muito melhor, né? Mas a gente empatou com o Torino Andrade 122 por 0-0, por 2-2, perdão. O Cagliari venceu o Spezia por 8-0. O Parma do Guilherme venceu o Napoli por 7-0. O Atalanta do Scarpe perdeu para o Hellas Verona no Tutume por 2-1. Bolonha perdeu para o Lazio do Victor por 6-0. O Milan do Russo 157 ganhou do Benevento por 4-1. O Genoa do Pedro empatou com o Sassuolo do MF Coach por 1-1. O Crotone enfrentou o Udinese e acabou o jogo 0-0. Sampdoria 0, Inter de Milão do Cleison 3. E Juventus 2, Roma 1. E vamos para a rodada 36, que foi ontem. A gente enfrentou o Atalanta e venceu por 3-1. A Lazio enfrentou a Sampdoria do Victor enfrentou a Sampdoria e venceu por 4-0. A Sassuolo do MF Coach enfrentou a Juventus e ganhou por 1-0. A Inter de Milão do Cleison enfrentou o Torino do Andrade e ganhou por 2-1. O Napoli perdeu para o Bolonha de 2-0. Roma 1, Russo 157 do Milan 2. Udinese 0, Genoa 1. Cagliari do Pires Thiago venceu o Crotone por 3-0. Hellas Verona 3, Tutume 1. Tô meio noiado hoje, perdão, pessoal. O Hellas Verona do Tutume 1 ganhou de 3-0 do Spezia. Agora foi. Perdão, viu, pessoal? E o Benevento perdeu pro Parma de 4-1. Parma do Guilherme Stallone, ok? Vamos então mostrar agora, para não ficar muito longo, vou mostrar só a tabela, né? A Inter de Milão com 84 pontos. Muito difícil, eu acho, que a Inter de Milão perder esse título, viu? Por mais que tenha ainda uns 6 jogos, mais ou menos, 5 jogos, muito difícil. O Cagliari 80, Sassuolo 77, a Lazio com 65, o Hellas Verona com 63 e a gente aparece com 62 junto com o Milan. Com 56 vem a Juventus, o Atalanta com 51, Parma com 47, Roma com 46, o Napoli com 43, o Genoa com 41 pontos, o Torino com 38 e aparece daí os times sem treinadores desde o início do campeonato, que é o Udinese com 24, Crotone e Bolonha com 17, Spezia com 14, Benevento com 12 e em último a Sampdoria com 6, pessoal. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar por aqui, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu curtir,
comente nos comentários, compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal para estar ajudando a gente, viu? Eu vou ficando por aqui, estou dando meu adeus. Falou!